Eu vou compartilhar com vocês a minha tela geral para mostrar aqui o que o Abrantes nos enviou. Tá? O Abrantes ele fez uma pesquisa, né, na internet, inclusive ele até no chat aí, ele colocou para vocês o link aí de um curso livre, de um open course, bem interessante, tá, pessoal? Eu sei que muitos alunos evitam o inglês, mas é um curso livre bem interessante. Inclusive ele também usa o JFlap como ferramenta didática, super válido, tá? E vamos lá. Basicamente, a ideia aqui da gramática era como é que eu iria construir uma gramática que reconhecesse cadeias que simbolizariam constantes numéricas reais, ou seja, uma parte inteira e uma parte decimal, ok? Lembrando que aqui a ideia de linguagens formais é a gente conseguir validar cadeias, tá? Cadeias que nós vamos chamar de palavras. Então, se eu estiver lá trabalhando num compilador e durante o processo de análise léxica lá, ele encontrar uma cadeia 10.3, ele tem que avisar o analisador sintático que ele encontrou ali uma cadeia, ou seja, uma palavra, que vai estar associada a um símbolo da, do alfabeto dele. Esse símbolo ou palavra a gente vai chamar, por exemplo, de literal real ou literal de ponto flutuante, etc. Tá? Então vamos lá. Quais são os símbolos não terminais da linguagem aqui da gramática sugerida aqui pelo Abrantes, né? O N, o X e o C. Como é que eu sei? Porque eu vejo que eles derivam em alguém. Quais são os símbolos terminais? Os algarismos de 0 a 9 e o ponto. Então eu vou ter aqui o símbolo inicial N derivando em uma cadeia X, CX. Isso aqui já caracteriza para mim que essa gramática não é uma gramática do tipo regular, tá? A gramática livre do contexto. E a gente vai entender isso aí. Ou então o N deriva no não terminal X. O não terminal X deriva no não terminal D seguido de outro X. Aqui nós temos uma estrutura que nós vamos chamar recursividade à esquerda. Tá? Aqui eu tenho um loop. Ou então o X deriva no D. E o D deriva no 0, no 1, no 2 até o 9. E o C deriva no 1. Tá? Então, essa gramática aqui proposta, ela propõe realmente resolver o problema. Então, por exemplo, 1.5. E aí ele faz através do método da força bruta, né? Ele sai validando mesmo, gente, testando. Foi exatamente aquilo que nós fizemos na aula passada na mão, tá? Sair testando se eu consigo achar combinações de regras de produção que derivem nessa palavra. Então, partindo do símbolo inicial N, seleciono a próxima regra de derivação aqui, que é o N que deriva em CX, XCX. Depois eu opto por uma regra de produção de x que deriva em d e derivo o primeiro x aqui e obtenho essa cadeia que está aqui, ó, dcx. Depois eu pego a outra regra de produção, repito a regra de produção x que deriva em d e derivo o outro x. Derivo o primeiro d utilizando essa regra de produção. Derivo o c e finalmente derivo o último d. Professor, eu poderia inverter as ordens? Sim, poderia inverter. Né? A única aqui que a gente não poderia inverter é sempre partir do símbolo inicial da gramática. Tá? A gente vai montar para mim a estrutura da gramática. Tá? Então eu consigo chegar nessa derivação. Então, por exemplo, 347 nós para montar, para poder, a partir do símbolo inicial, a gente conseguir derivar esse cara. Então, ou seja, ele fez um varreu aqui em 347 nós para achar o conjunto de regras de derivação que vai derivar essa palavra especificamente. Tá? Isso é um método da força bruta, tá, pessoal? Tá? Isso aqui é a árvore de derivação. A gente vai dar uma estudada nelas também dentro na próxima unidade, linguagens livres do contexto. Mas qual que é basicamente a ideia aqui? A ideia era partilhar com vocês essa busca mesmo, de vocês buscarem e tentarem achar uma resposta para esse problema.
tá? Quanto maior for a cadeia ou a palavra, reparem que maior vão ser o espaço amostral que ele vai ter que pesquisar para poder encontrar as regras de produção que vão formar essa cadeia específica, tá, pessoal? Então, beleza, ó, parabéns aí para o Abrantes aí que deu essa revisada boa aí para a gente aí para encontrar essa solução, tá? Essa é a única solução? Não, essa não é a única solução. E quando a gente for ver linguagens livres do contexto, vocês vão ver que a gente vai fazer esse mesmo problema e vai utilizar e vai encontrar uma outra gramática, tá? Que também resolve o problema. No final da aula passada, eu estabeleci com vocês o conceito de gramáticas equivalentes. O que são gramáticas equivalentes? Gramáticas equivalentes são aquelas gramáticas que geram a mesma linguagem, apesar de ter estruturas diferentes. Então, se eu tenho uma gramática A e uma gramática B, que gera a mesma linguagem, eu vou dizer que a gramática A é equivalente à gramática B. Equivalência não significa igualdade, tá, pessoal? Equivalência significa que elas geram a mesma linguagem. Então, eu posso ter regras de produção diferentes, cadeias de símbolos variáveis diferentes, alfabeto de símbolos variáveis diferentes, símbolo inicial diferente, regras de produções diferentes também, tá? Mas que no final vai gerar a mesma linguagem. Então, a gente trabalhou em cima disso, e isso aí a gente vai tratar isso como sendo sobe com os bichos. Isso vai ser tratado como sendo gramáticas equivalentes, beleza? E a gente fecha então a primeira unidade desse contexto nosso, e hoje a gente vai começar uma nova unidade que é chamada gramáticas regulares, e a gente vai começar a estudar essa primeira classe de gramáticas muito importantes para a gente, que vai introduzir conceitos importantíssimos para a gente, que são exatamente os conceitos envolvendo aí autômatos finitos e expressões regulares, para a gente poder ter mais poder aí, mais ferramentas para poder começar a construir essas gramáticas e construir também, principalmente, as máquinas abstratas que vão reconhecer, porque evidentemente, pessoal, no processo de compilação, de análise léxica, sintática no compilador, não se faz método de força bruta para validar input de cadeia, como a gente fez aqui agora. Pega aí uma certa cadeia e fica testando lá aí regras de produção. A gente vai fazer isso aqui para poder exatamente fixar o conceito da gramática, mas o que a gente vai usar na realidade é um autômato para realizar esse processo, que é o principal papel aí dentro desse processo aí de análise léxica e sintática, né? Lembrando que a análise léxica é quando a gente vai reconhecer as estruturas léxicas. O que são estruturas léxicas? Eu vou casar uma determinada conjunto de símbolos e dizer, olha, isso aqui é a palavra tal. Aí, quando a gente vai fazer análise sintática, é entender se a ordem com que aquilo aparece faz sentido, tá? Isso é um foco lá da matéria de compiladores e não necessariamente é dessa matéria, porque ele vai trabalhar com esse conceito formalizado aqui de análise de linguagens formais, e a gente vai aproveitar isso lá na disciplina de compiladores. Rapaz, o Luan entra e sai toda hora aí. Tá caindo aí o link aí, Luan. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos dar início aqui. Bom, o que a gente vai começar a ver a partir de hoje são as gramáticas, são as chamadas linguagens regulares. A gente não vai esgotar esse conteúdo até a nossa primeira avaliação, que é no dia 30. Nossa avaliação vai ser muito focada na unidade 1, né, aqueles conceitos iniciais. Esse vai ser o nosso foco da nossa avaliação. Dentro de linguagens regulares, quais são as estruturas e assuntos interessantes? Primeiro, a gente vai abordar aqui sistemas de estados finitos, né, que engloba a questão dos autômatos, a composição sequencial e concorrente não determinística. A gente vai trabalhar com 3 tipos de sistemas de estados finitos: sistemas determinísticos, não determinísticos e com movimento vazio, tá? Isso aí que é importante. Isso vai ser muito importante, a determinação desses 3 conceitos importantes. Depois a gente vai ver o conceito das expressões regulares e finalmente a chamada gramática regular para fechar esse conteúdo aí.
Bom, o que é as gramáticas regulares? Dentro da hierarquia que Chomsky ele propôs das gramáticas das linguagens formais, as linguagens regulares eram as linguagens chamadas linguagens do tipo 3, tá? São de menor nível, tá? Ou de estruturas, boa noite, ou de estruturas menos complexas, tá? São as linguagens que têm menos complexidade, tá? Dentro dessa estrutura, dessa hierarquia, dessa classificação de linguagens que Chomsky propôs. Só um instante, pessoal. Então, ou seja, dentro dessa estrutura de Chomsky, o que eu vou ter aqui são ela é uma das gramáticas mais simples, uma das linguagens mais simples, mas que vai trazer para mim conceitos muito importantes, como por exemplo o conceito do autômato finito. Esse conceito de autômato finito é que vai trazer para mim o conceito das máquinas abstratas, né? Esse conceito de autômato finito é o chamado formalismo operacional. Por quê? Porque as linguagens regulares do tipo 3, ela vai trazer para mim três tipos de formalismos, três formas de formalização. Por isso que a gente vai falar bastante de linguagens formais. O nome linguagem formal vem exatamente desse conceito de formalizar as coisas. Então, nossa, isso aí é importante para a gente. Depois a gente vai ver um outro formalismo, que é o chamado formalismo denotacional ou gerador, que é a expressão regular. É uma cadeia aí de comandos e ações e operações extremamente simples, que eu vou gerar as palavras de uma determinada linguagem. E, finalmente, um formalismo axiomático ou denotacional, ou também gerador, que é a gramática regular. Tá? Bom, quando eu falar de autômato, eu vou estar falando de sistemas de estados finitos. A gente vai ver a definição disso quando a gente for ver esse conteúdo. Quando eu estiver falando de expressões regulares, eu vou estar falando de conjuntos com operações básicas, como concatenação e união. Tá? Quando a gente falar sobre gramáticas regulares ou gramática regular, eu vou estar definindo com você numa gramática que ela vai ter restrições quanto à forma com que as regras de produção da mesma são construídas. Então, o que vai diferenciar uma gramática regular das outras gramáticas? A forma com que as regras de produção dessas gramáticas é construída. Então, o que acontece? Eu vou ter regra, eu vou ter fortes restrições. Só vou poder ter um símbolo variável do lado esquerdo. Do lado direito, só posso ter zero ou, no máximo, um único símbolo variável do lado direito. E do lado direito, e esse símbolo variável que surge do lado direito pode ter uma cadeia de símbolos não variáveis ou terminais, ou à sua esquerda ou à sua direita. Então eu vou ter uma restrição forte quanto à forma das regras de produção. Já as gramáticas livres de contexto, que é uma outra hierarquia que é tipo 2, essas regras para a formação das regras de produção vão ser mais flexíveis, tá? Mas a gente vai ver no tempo correto. Dentro da hierarquia de Chomsky, então, é uma classe de linguagem mais simples, de baixa complexidade, apresenta uma grande eficiência, esse formalismo reconhecedor dele, que é exatamente os autômatos, é algo extremamente simples, muito simples, fácil de ser implementado e que tem um poder, uma capacidade muito grande dentro do processo de reconhecimento. Tá? Alguma limitação básica desse tipo de linguagem? O duplo balanceamento. Tá? Linguagens que apresentam duplo balanceamento não são linguagens do tipo regular. O que seria o duplo balanceamento? Quando eu tenho que ter simetrias. Então, por exemplo, para cada begin, como a gente vai ver daqui a pouco, que apareça no meu código, obrigatoriamente eu tenho que associar ele a um end. Para cada abre chaves, um fecha chaves. Para cada abre parênteses, um fecha parênteses. Para cada abre colchetes, um fecha colchetes. Isso é duplo balanceamento. Então, quase que a totalidade das linguagens de programação não são regulares.
Então eu não vou conseguir descrever uma linguagem de programação de alto nível através de uma estrutura de gramática regular, ok? No entanto, como ela apresenta para mim conceitos introdutórios muito importantes, a gente vai trabalhar com ela para isso, tá? Para criar esses conceitos introdutórios que são bem importantes para a gente, para poder trabalhar com ela e também a gente vai utilizá-la como parte de gramáticas também mais complexas. A gente vai ver que, por exemplo, a gente acabou ali de criar uma gramática que gera ou reconhece cadeias que simbolizam números naturais ou números inteiros. Eu vou poder fazer esse tipo de linguagem baseado em uma linguagem regular, tá? Então, ou seja, não é algo simplesmente introdutório que depois a gente vai jogar fora. A gente vai poder aproveitar esses conceitos também, tá? Bom, os autômatos finitos, quando a gente for fazer análise de complexidade desses algoritmos, são algoritmos altamente eficientes, então eu posso ter diferentes autômatos com diferentes estruturas que reconheçam a mesma classe de linguagem, a mesma linguagem, e ambos vão ter ambos vão apresentar uma eficiência igualmente satisfatória ou boa, tá? E a não ser que eu tenha, por exemplo, redundância de estados, ou seja, eu tenho um autômato que não está minimizado, que é outro conceito que a gente vai ver, que é a chamada minimização de autômatos, tá? A gente sempre vai buscar um autômato finito mínimo, onde todos os estados são úteis, onde todos os estados não são redundantes. Então, se eu tenho dois autômatos mínimos, que apesar de serem diferentes, reconhecem a mesma linguagem, o poder de complexidade, o poder de processamento desses dois autômatos vai ser o mesmo, tá? Em termos de eficiência. Bom, para que então a gente vai trabalhar também com as linguagens regulares? Propriedades delas, ela apresenta algumas propriedades bem importantes que eu vou conseguir, a partir de linguagens regulares conhecidas, gerar novas linguagens regulares através de uma álgebra, né, através de operações que a gente vai realizar com concatenação, união, concatenação sucessiva, repetição e etc., utilizando operadores para isso, para poder juntar duas linguagens e obter uma terceira, etc. Outra coisa bastante importante aqui, se um problema tiver uma solução regular, a gente vai considerar preferencialmente a qualquer outra solução não regular. Então, ou seja, se eu conseguir criar uma gramática regular que reconheça um tipo de linguagem, é melhor que eu trabalhe com a gramática regular pela eficiência e simplicidade dos algoritmos envolvidos, tá? Bom, em termos de aplicação, como eu falei para vocês, os conceitos aí de linguagens regulares tem muita área de aplicação dentro do que nós chamamos de análise léxica, que é onde eu vou validar estruturas e casar estruturas. Então eu vou ter um input de informação e eu vou começar a validar se aquelas cadeias de símbolos, elas são cadeias e símbolos que vão estar vinculadas a palavras que eu vou validar. Então, por fazer análise léxica de textos mesmo, de estruturas léxicas mesmo em textos, etc. Algumas soluções baseadas também em sistemas de animação, no sentido de que, como assim sistema de animação? Como eu vou estar trabalhando com autômato, o autômato ele vai estar lendo inputs, e ali esses inputs poderiam ser, por exemplo, frames, onde ele vai processando e saindo as saídas. Hipertextos, hipermídia, por exemplo, quando você fala de HTML, é uma linguagem de marcação de hipertextos. Então, como é que um browser, por exemplo, ele vai processar o HTML e ter saídas? Então, ele vai fazer análise léxica, interpretando aquela entrada do HTML e traduzindo isso em saídas gráficas, que é o que nós vemos nas páginas, etc. Tá? Luciano, essas expressões regulares que vocês utilizam, quando eu for falar de expressões regulares, eu vou estar
voltando nisso, essas expressões regulares que se utilizam corriqueiramente aí para validar estruturas, como por exemplo data, estrutura de CPF, surge exatamente daqui, tá? Isso aí. Porque quando você está, por exemplo, aplica uma expressão regular para validar um CPF, eu não estou validando se o CPF existe ou não. Eu estou validando se a cadeia informada é um CPF. Então eu tenho uma linguagem chamada CPFs, que aí eu vou ter uma gramática que vai definir o que é um CPF para mim. É uma cadeia de 11 símbolos, onde cada posição varia de 0 a 9. Aí se eu quiser aplicar uma máscara de formatação, então eu vou aplicar uma máscara de formatação igual no exemplo ali da gramática de números reais. Tá? A mesma coisa para cadeias como telefone, etc. Só que isso aí é uma pequena fração dos problemas. Então, por exemplo, linguagens regulares resolve problemas como esse, de cadeias simples. Tá? Quando a gente parte para linguagens complexas, principalmente as linguagens de programação, aí a gente está falando de linguagens ditas linguagens artificiais. Nesse caso, a gente vai trabalhar com linguagens livres do contexto, que aí ele apresenta um grau de complexidade maior nas estruturas, tá? E aí a gente vai subindo dentro da hierarquia também de Chomsky. Bom, vamos lá, gente. O que é um sistema de estados finitos, tá? Um sistema de estados finitos é um modelo matemático, tá? Baseado em entradas e saídas discretas. Isso tem que ficar bem claro, ou seja, não é contínua nem infinita, ok? Então eu vou ter entradas discretas, quantidades discretas, quantizadas ali para que esse sistema consiga processar. O número de estados que esse sistema pode ter obrigatoriamente é uma quantidade finita de estados e pré-definida, ou seja, antes de eu rodar esse autômato, eu tenho que saber quais são os estados que esse autômato pode ter, ok? De que o estado depende? Ele depende de informações que já foram processadas ou informações passadas, e através do que ele está lendo, ele vai determinar quais ações ele vai ter. Então, ou seja, o meu autômato se encontra no estado X. Eu forneço a ele um input W, então ele, ao receber o input W, ou seja, o parâmetro W, ou o símbolo W, ou a entrada W, estando no estado X e lendo a entrada W, ele vai mudar para o estado Y. Se ele ler uma outra entrada, por exemplo, uma entrada Y, entrada Z, ele vai mudar para o estado V. Essa programação do autômato, antes mesmo da execução do autômato, isso já tem que estar definida e pré-determinada. Tanto os estados como os fatores de mudança de estados, de transição de estados que a gente vai definir dentro do autômato, tá? Bom, a gente pode trazer um exemplo aí do dia a dia, por exemplo, um elevador. Um elevador, ele é um autômato, aonde eu entro nele e programo ali o painel dele, tá? Imagine que o elevador de manhã de um prédio comercial, todo mundo entra e cada um vai ali apertando ali no painel de instrução quais seriam os andares que eles deveriam ir. Nesse caso, dependendo do estado, ele vai saber se ele vai subir, se ele vai descer e para qual novo andar ele vai, tá? Então eu vou dar entradas discretas para esse autômato, ele vai receber essa programação e vai tomar ações ali dentro, mudando assim de estados, dependendo apenas de opções que são dadas a ele, que são opções discretas, são chamadas máquinas de estados. Máquina de estado, apesar de ser uma coisa extremamente simples, a gente vê alguns algoritmos inteligentes de inteligência artificial que trabalham com sistemas de máquinas de estados, né? Por mais assim complexo que possa ser um problema, eu posso às vezes ter uma solução discreta e simples como essa para resolver esse mesmo problema, tá? Bom, algumas restrições ao se trabalhar com máquinas de estados finitos, tá? Por exemplo, o cérebro humano. Um cérebro normal aí, sem
ter sofrido algum tipo de estresse, ele tem na ordem 2,2 elevado a 35 células neurônios. Seria um cérebro normal. Agora vamos imaginar que eu queira mapear todos os estados possíveis do meu cérebro. O que seria um estado? O estado seria, eu tiro uma foto de um instante temporal e vejo como cada neurônio se encontra. Mudou um neurônio, mudou o estado. Então, quantos estados possíveis o meu cérebro pode ter? Muitos estados. Tá? Mesmo que seja algo finito, mas ele é tão grande que ocorre o que nós chamamos de explosão de estados. Problemas aonde pode haver uma explosão de estados como essa, que eu vou ter lá 2 elevado a 35 vezes 2 elevado a 34 vezes 2 elevado a 33 até chegar a 1 total de estados, essa solução utilizando estados finitos não é indicada, porque eu vou ter muitas opções diferentes para mapear, vou ter muitas opções diferentes de estados. Então aí é nesse tipo de situação específica, que não é o nosso caso aqui, não se indica o uso de estados finitos para resolver esse tipo de problema. O computador em si é uma máquina de estados, tá, pessoal? Quando Alan Turing, formulou lá em 1935 o famoso artigo dele da máquina computacional, Turing naquela época ele não estava ali formalizando o que seria um computador. O que ele estava formalizando é que seria uma máquina capaz de resolver problemas diversos. Essa que era a ideia de Turing. Turing ele era muito especializado em construir máquinas que resolviam problemas específicos. Então ele foi lá e construiu uma máquina que fazia a decriptação das mensagens nazistas. Ela só fazia aquilo. Então, ou ele construiu uma máquina que fazia um cálculo específico, mas só fazia aquilo. A ideia dele, será que era possível criar uma máquina que eu poderia de alguma forma fazer com que ela computasse qualquer tipo de problema, ou que ela resolvesse qualquer tipo de problema computável. Daí ele define inclusive o conceito de algoritmo, que são passos discretos e estabelecidos que são executados numa ordem pré-estabelecida para resolver um problema. Dada uma entrada, ele processa e tem uma saída. Então, o computador em si é um sistema de estados finitos, tá? Com memória, etc. Daí surge o conceito da arquitetura de Von Neumann, que até os dias de hoje ainda é utilizada. Quando o Turing propõe então a chamada máquina de Turing, ele na realidade deu startup aí em todo o mundo computacional que nós conhecemos nos dias de hoje, tá, pessoal? Tá? Então, de fato, esse estudo da computabilidade é algo bem interessante. A ideia é que a gente vai trabalhar com uma máquina que não tem uma restrição de memória, ok? A gente vai entender isso melhor, tá? A máquina de Turing, que a gente vai ver no final desse semestre, ela é a máquina abstrata que mais está alinhada ao estudo da computabilidade, tá? E a ideia é que eu consiga resolver problemas utilizando esse conceito de computabilidade. O pessoal da ciência da computação teve uma disciplina chamada Teoria da Computação, acho que foi com a Elvira, ou com o Fernando, não sei quem fez com o Elvira ou com o Fernando, que provavelmente vocês viram esses conceitos de computabilidade e etc. Tá? Então, isso foi algo que surgiu aí com o Turing e é um exemplo de aplicação de estados finitos, sistemas de estados finitos. Tá? Lembrando que sistemas de estados finitos também podem ser aplicados em outras soluções também, tá? Na biologia, para descrever o comportamento de circuitos digitais também. Pode-se trabalhar com sistema de estados finitos também, tá, pessoal? Bom, quando se trabalha com sistemas, eu posso ter a execução do sistema de forma sequencial ou de forma concorrente ou com paralelismo, ou então de forma não determinística ou não determinista, tá? Bom, essa composição, a chamada composição sequencial, cada componente é executado em uma ordem. Aguardo que um componente termina para que o próximo componente seja executado. Então existe ali uma fila de execução e os componentes eles vão sendo executados assim, respeitando essa ordem sequencial de execução.
quando eu tenho uma execução concorrente, eu vou ter componentes, partes dessa máquina que são independentes. Que nesse caso vai ter uma execução em paralelo entre esses caras, ou seja, passa a ter aqui um paralelismo na execução de componentes, podendo ter mais coisas sendo processadas ao mesmo tempo. Tá? Isso chama concorrência. Bom, quando eu parto para soluções não deterministas, significa que, uma vez que um componente é executado, quem vai ser o próximo a ser executado? Eu vou ter várias opções possíveis para uma mesma entrada, tá? Então, eu não vou ter uma sequência do tipo, após o componente A executar, executo o B. Mas eu vou ter, após o A executar, eu posso executar o B ou C, ou então eu posso executar o D, tendo o mesmo input, tá? Ou seja, é algo não determinístico. É algo que eu não sei previamente qual componente vai vir na sequência da execução de um componente específico, tá? Eu posso ter dois tipos de não determinismo em sistemas, o chamado não determinismo interno ou intrínseco, que é onde o sistema ele escolhe de forma aleatória C, B ou D, B, C ou D, tá? Ou então um não determinismo externo, que é quando um ente externo ao sistema diz, depois do A vai o B. Mas o sistema em si ele não sabe se naquela execução vai ser A e vai ser B. Ou ao chegar o A, ele sorteia se vai seguir, qual caminho vai seguir. Ou então um ente externo, um processo externo, diz para qual componente a ser executado após o A. Tá? Se a gente for falar de sistemas do dia a dia, sistemas comuns, sistemas reais, é muito comum a gente ter esses três aí. Aí um exemplo, por exemplo, vamos dar um exemplo do banco. Imagine o seguinte, você chega no banco, só tem um caixa atendendo. E tem 10, 15, 20 pessoas na sua frente. Então, ou seja, o atendimento vai ser um atendimento sequencial, um cliente após o outro. Tá? Agora, você chega no banco, tem a mesma quantidade de 15 clientes. Só que agora eu passo a ter dois caixas atendendo, simultaneamente. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Uma execução concorrente. Eu vou ter fila ainda, mas eu vou ter atendimento de 2 a 2. Ou seja, existe uma concorrência, um grau de paralelismo. O que seria então um exemplo desse exemplo do banco em uma situação não determinística? Só tem você no banco e eu tenho os dois caixas. E aí eu posso ter um não determinismo interno ou externo. Qual que seria o não determinismo interno? Eu, como cliente, escolho qual caixa eu vou. Então eu não sei, os dois caixas estão preparados para me atender. Tá? Então eu, como cliente, vou escolher qual caixa eu vou. Tá? Seria o não determinismo externo. Eu sou um agente externo, eu determino quem vai me atender. O que seria o determinismo interno, o não determinismo interno nesse caso? O sistema do banco me chama e me direciona para qual caixa. Também é um não determinismo. Tá? Então, nesse caso, no não determinismo, posso ter, e aí a gente vai ter isso aqui dentro dos autômatos, caminhos alternativos. Tá? Caminhos que seriam caminhos alternativos para uma mesma opção. Então eu vou traçar um caminho de execução indo para a esquerda e vou traçar um caminho de execução indo para a direita e vou manter esses caminhos. No processamento de um autômato, como a gente vai trabalhar aqui, um autômato não determinístico, nesse tipo de processamento eu vou manter os caminhos alternativos também em execução. Eu gosto de fazer muita associação a sistemas operacionais. É como se eu estivesse abrindo threads de execução ou processos de execução paralelos. Alguns vão até o final, outros vão morrendo porque não é possível mais ser executado. Tá? Então, quando a gente for trabalhar com autômatos não determinísticos, a gente vai trabalhar e ver como é que é a computação desses autômatos. A gente vai ver que toda vez que eu chego em uma transição do tipo não determinística, eu vou estar abrindo um novo canal de execução, um novo caminho de execução, e voltar ali fazendo o quê? Fazendo com que esse cara
abra mais de um caminho possível de execução. E vou acompanhando a execução desses caminhos. Em algum momento, esses caminhos vão me levar em algum lugar. Ok, pessoal? Tá bom? Tá? Bom, linguagens formais, gente. A gente tem a sequencial e o não determinismo. Esses dois são importantíssimos para a gente, tá? A questão da concorrência é algo que a gente não vai estar implementando aqui, ok? Usualmente a gente não vai trabalhar com não determinismo interno, ou seja, aleatoriedade imposta por escolhas aleatórias, tá? E no caso do não determinismo, se pelo menos um caminho alternativo resolve o meu problema ou reconhece, eu vou dizer que a máquina aceitou a palavra. Por isso que eu falei para vocês. No processamento de autômatos não determinísticos, eu vou manter os caminhos alternativos, todos. Se pelo menos um desses possíveis caminhos alternativos me levar à solução do problema, então eu vou utilizar aquilo para determinar que o problema foi resolvido, tá? É importante também, tá, pessoal? Para nós aqui, a gente não pode confundir isso aqui com modelos de concorrência, que provavelmente vocês podem ter visto lá em sistemas operacionais, tá? Isso é importante também. Eu dou o exemplo de concorrência, mas é muito mais do que concorrência, pessoal. Muito mais do que ter threads, concorrentes, etc. É como se efetivamente eu tivesse linhas temporais diferentes. O não determinismo, tá? Então, no momento que eu tenho um autômato que ele muda o estado dele, ele gera linhas de execução totalmente diferentes. Então, eu passo a ter linhas de execução diferentes. É muito mais do que a questão da concorrência de sistemas operacionais. Mas quando a gente for ver não determinismo, a gente vai voltar aí nesses assuntos bem fortemente aí. Bom, o que é então, gente, finalmente um autômato finito? Um autômato finito, seja ele determinístico ou não determinístico, ele é um sistema de estados finitos, né? Como a definição está clara aí para vocês, ok? Ele é um sistema de estados finitos, com um número finito e pré-definido de estados, ou seja, a quantidade de estados tem que ser finita, não pode haver explosão de estados também, e são pré-definidos. Eu não vou criar novos estados durante a execução e nem excluir estados durante a execução. Aqueles estados são exatamente aqueles estados mesmo que eu tenho definido durante a execução. Na execução determinística, ou num autômato finito determinístico, que a gente chama vulgarmente de AFD, tá? Autômato finito determinístico, para cada estado corrente e para cada símbolo lido, eu vou ter um único estado possível. Ok, pessoal? Então, ele vai processar um símbolo, verificar o estado, transiciona de estado ou não. Quem vai fazer com que ele faça a transição de estado é a chamada função de transição, que vai ser uma função que vai receber dois parâmetros e retornar um parâmetro. Ela recebe como parâmetro o símbolo lido e o estado corrente. Qual que é a saída dela? O novo estado do autômato. Então é uma função determinística clássica, como vocês já viram em qualquer linguagem de programação por aí, que recebe um conjunto de parâmetros e retorna um valor. Já no formalismo operacional de um autômato finito, utilizando um não determinístico, para o estado corrente e para um símbolo lido, eu vou ter um conjunto de estados possíveis. Então, ao invés da minha função de transição retornar um único valor escalar, ela vai retornar para mim uma tupla, com n valores. Tá? Então, ou seja, para o meu AFND, que é o chamado autômato finito não determinístico, a minha função de transição, a gente vai ver isso aqui, que recebe o símbolo lido do estado, não retorna só um valor, mas retorna um set, um conjunto de estados possíveis. Tá? Enquanto aqui em cima, a minha função de transição,
retorna para mim um novo estado, ou seja, um escalar, um valor único, no autômato determinístico. No autômato não determinístico, a minha função de transição, ao passar para um símbolo e o estado corrente, me retorna um conjunto possível de estados. Aqui não. Ao ler um símbolo e passar o símbolo lido e o estado corrente, ela me retorna um único estado, para que o meu autômato possa transicionar. Então, quando a gente for falar dessas estruturas de não determinística ou determinístico, o que vai determinar exatamente essa estrutura é o comportamento da função de transição. Tá? Todas as transições sempre vão ser não determinísticas? Não, basta eu ter uma única transição não determinística, que é a que a gente vai fazer aqui na maioria das vezes. Basta que eu tenha uma única dessa para que o meu autômato seja um autômato não determinístico. E depois a gente vai ver que os autômatos determinísticos e os autômatos não determinísticos, eles apresentam uma relação entre eles. Tá? Existe uma relação entre esses dois tipos de classes de autômatos finitos. E mais, não satisfeito com a complexidade de se ter dois tipos de autômatos, nós vamos ter um terceiro tipo de autômato, que é o chamado autômato com movimentos vazios. O que significa isso? Significa que para o estado corrente, e independentemente de ter lido um símbolo ou não, esse cara transiciona. Então, quando houver um movimento vazio no meu autômato, ao chegar num estado e que dele parte um movimento vazio, automaticamente ele já muda o estado. Então ele vai permanecer no estado atual e mudar o estado simultaneamente. Tá? Ou seja, ele vai abrir uma nova linha de execução. Então, uma linha de execução ele permanece no estado onde tem um movimento vazio e abre-se uma outra linha de execução que ele transiciona para o outro estado. Esses caras a gente vai chamar de AFN de movimentos vazios, tá, pessoal? Esse é mais complexo. Basicamente, o que o movimento vazio traz para mim? Transições encapsuladas. Coisas que ainda não consegui determinar, coisas que ainda eu não sei. Ou seja, eu tenho coisas mais complexas ali dentro, que naquele momento eu não quero determinar, eu não consigo determinar. E os autômatos com movimentos vazios, eles também se correlacionam com os autômatos com não determinísticos, que também se correlacionam com os autômatos finitos. Então essas três classes de autômatos, elas se falam, e na realidade a gente vai ver que são totalmente equivalentes. Se uma vez que eu consiga construir um autômato finito com movimentos vazios, eu consigo, através de algoritmos bem estruturados, gerar um autômato com movimentos não determinísticos. E através de algoritmos também eu crio o autômato finito determinístico. O que eu vou implementar de fato, a Vera, é o AFD, que é o autômato finito determinístico. Mas o AFND e o AFN com movimentos vazios, eles são mais práticos, principalmente para provar soluções. Então, será que uma determinada linguagem pode ser utilizada uma gramática regular? Se eu conseguir construir um desses três autômatos que reconheça essa linguagem, automaticamente essa linguagem é uma linguagem regular, então eu consigo aplicar todas as propriedades de linguagens regulares para aquela linguagem. Tá? Em termos, como eu acabei de falar para vocês, esses três caras são equivalentes. Seja um autômato que transiciona o estado de forma determinística, seja um autômato que faz transições de estados de forma não determinística, ou seja um autômato que transiciona estados com movimentos vazios. Tá? Então a gente vai ter esses três tipos de autômatos possíveis aí, né, dentro dessas chamadas linguagens regulares. Pessoal, dúvidas? Muito silêncio. Não sei se vocês estão do outro lado em estado fetal, no canto do quarto, assustados, mas não fiquem assustados. Ah, tá.
Tranquilo. Seu estado de espírito é tranquilo, né, Abrantes? Super tranquilo, né? Deixa eu baixar aqui o negócio aqui, pessoal. Baixar logo a lista de presença aqui. Pronto. Galera. Você tá me ouvindo bem? Oi? Tá me ouvindo bem? Tô Pode ouvindo. falar? Pode. Você consegue dar exemplo aí dessas movimentações que você falou, troca de estado? Calma que a gente vai começar a ver agora. Tá? Isso foi só a introdução. Beleza. Tá bom? Vamos começar a ver os autômatos finitos agora. Tá? Ah, absorve. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar lá para a gente poder ver os autômatos finitos. Bom, o que é autômato finito então, Rafael? Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho uma máquina. É uma máquina abstrata mesmo, tá, gente? Isso é uma construção mental. A gente vai usar o JFlap daqui a pouco para fazer alguns exemplos. Um exemplo básico. Vamos imaginar que eu tenho uma máquina abstrata. Tá? Essa máquina abstrata ela vai ter uma fita. Fita mesmo, fita. Uma fita. Dividida em várias células. Tá? Cada porção da célula eu vou ter um símbolo a ser processado. E essa fita ela vai ser sempre lida da esquerda para a direita. Tá? Esse autômato ele tem uma chamada unidade de controle. Essa unidade de controle tem uma cabeça que fica lá nessa fita, uma cabeça de leitura mesmo, tá? Que vai lá na fita e lê. Hoje em dia, com essa galera aí que não sabe o que é um leitor de disquete, disco de cabeça, etc., fica até difícil vocês verem esses exemplos. Mas efetivamente eu tenho uma cabeça de leitura nessa fita. E como é que essa unidade de controle lê a fita? Uma célula por vez, da esquerda para a direita. E ele não retroage. Sempre avança da esquerda para a direita. Tá? E eu vou ter uma função, que é chamada função programa, que vai processando essa entrada. Tá? É ela que diz o que ler. Tá? Provavelmente, Abrantes, pode ser a internet aí. Tá, mas eu tô gravando, tá bom? Deixa eu ver como é que tá chegando aí. Tá cortando para todo mundo o áudio aí? Bom, acho que não, né? Mas eu tô gravando e daqui a pouco eu vou subir também, Abrantes. Vou fazer o seguinte, eu vou cortar aqui o vídeo, pessoal, para diminuir aqui o throughput de upload. Ok? Deu uma melhorada aí, Abrantes? Acho que o Abrantes caiu lá. Bom, vamos seguir, pessoal. A fita, ela é finita, dividida em células, tá? E cada célula vai armazenar um símbolo. Esse símbolo que vai estar na fita vai pertencer ao alfabeto de entrada. Essa fita não é gravável. Eu não consigo gravar nessa fita, tá? E o dado que eu vou processar nessa fita vai estar inteiro na fita, tá bom? Essa unidade de controle, ela vai ser responsável por ler o conteúdo da fita. Sempre lendo um símbolo de cada vez, movendo da esquerda para a direita, sem retroagir e sem gravar na fita, tá? E aí é uma diferença básica da máquina de Turing. A máquina de Turing, a unidade de controle, ela pode ir para frente e para trás na fita, lendo e gravando na fita. Essa fita aqui depois, pessoal, a gente vai associar à memória, tá? Memória mesmo, de um computador. Aonde eu tenho o endereço inicial, aonde eu tenho endereçamentos e aonde eu vou processar e guardar informações nessa memória, tá? A função programa ela é uma função parcial, que é o que nós chamamos de funções parciais, tá? Porque ela vai depender do estado atual do meu autômato e do novo estado para poder transicionar. Então, formalizando então a definição do autômato finito, ou AFD, ele vai ser uma UPLA, onde ele vai ter o chamado alfabeto de símbolos de entrada, ou seja, qual que vai ser os símbolos que ele vai processar na fita? O conjunto de estados finito dele, a função programa de transição, tá? Essa função programa ela vai combinar os estados
com os símbolos de entrada e determinar o novo estado. Então ela vai ter essa expressão sendo definida, é uma função do tipo que recebe o estado atual e um símbolo lido e transiciona, ou seja, me dá um novo estado. Um estado inicial e diferenciado e um subconjunto de estados de que vão ser meus estados finais. A gente vai entender estado final daqui a pouco. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um estado inicial e um conjunto de estados finais. Se a gente for ver graficamente falando como é que é um autômato, eu vou sempre marcar, e aí é o tal da aula, alguns alunos mais avançados aí chamam essa disciplina de disciplina das bolinhas. Então eu vou desenhar uma bolinha, vou dar um nome para o estado, vou fazer uma seta ligando a um outro estado, tá? E aqui eu vou explicitar qual símbolo que faz com que o meu autômato transicione do estado P para o estado Q, seria o símbolo A, que representa exatamente essa expressão que está em cima aqui. Meu autômato estando no estado P, lendo um símbolo A, transiciona para o estado Q. Bom, graficamente falando, pessoal, os estados iniciais são marcados sempre assim, com uma seta chegando neles, e os estados finais eles são marcados sempre com essa linha mais grossa, ou bold. Evidentemente, na hora de desenhar, vocês não vão fazer assim, né? Vocês vão acabar fazendo dois círculos concêntricos ridiculamente feios como esse que eu acabei de fazer. Tá? Quando eu tiver transições paralelas, ou seja, vou transicionar de P para Q, lendo A ou lendo B, ou ponho duas setinhas, que é menos usual, ou então simplesmente faço a listagem aqui. Ó. Então, ao ver no diagrama da máquina abstrata, do autômato, eu sei que eu vou transicionar a minha máquina do estado P para o estado Q se ele ler A ou ler B na fita. Ou então eu posso ter também a chamada tabela, que normalmente na hora de criar algoritmos computacionais, etc., a gente trabalha com a chamada tabela de transição, onde aqui nas linhas eu tenho os estados, nas colunas eu tenho os símbolos lidos. Ou seja, estando em P, lendo A, vou para Q. Então a tabela é bem interessante, que a tabela explicita para a gente exatamente as transições possíveis entre os estados, a combinação então de estados e símbolos lidos pelo meu autômato. Tá? Como é que funciona então, pessoal, a computação do autômato finito? A gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Eu vou aplicar a função programa a partir do primeiro símbolo lido na fita, a partir do estado inicial, e vou transicionando. Tá? E aí o meu autômato ele vai mudando de estado, ok? Até atingir um estado final ou não, ok? Não existe nesse caso memória de trabalho, eu não gravo nem leio em lugar nenhum, tá? Eu não vou armazenar o que já foi processado, eu simplesmente vou mudando o meu estado. Por isso que é uma máquina muito simples. Ele muda do estado, ele vai mudando de estado, só que eu não consigo, dentro do autômato, armazenar, por exemplo, qual foi o conjunto de estados que eu já visitei, quais foram os símbolos já lidos. Ele não guarda histórico de nada. Tá? Ele sempre está, estou aqui, li tal coisa, vou para tal lugar. Acabou o que estava na fita, encerrei o processamento. Tá? Ele é uma máquina muito simples, extremamente eficiente por ser simples demais. Então vamos lá. Como é que funciona então um autômato finito, pessoal? Ele vai ler a entrada, vamos avançar um pouquinho, daqui a pouco eu volto no exemplo, tá? Ele vai ler a entrada e ao final da leitura ele vai estar num estado. Então vamos lá, ele está processando o estado. Ele leu toda a entrada, ao ler toda a entrada, ou seja, leu a fita toda, se ele se encontrar em um dos seus estados finais, esse autômato aceitou a palavra dizendo essa palavra pertence à linguagem para o qual eu fui construído para reconhecer. Então ele aceita a palavra. No entanto, ele vai rejeitar uma palavra em duas situações. Ele leu a fita inteira e não se encontra no estado final. Rejeitou. Ou aquela função de transição, estando no estado P, lendo um símbolo A,
ela é indefinida, ou seja, não existe uma definição para essa transição. Alcancei um estado, li um símbolo e para aquele estado, a combinação daquele estado com aquele símbolo, não existe transição. Então, nesse caso, ele para a computação do autômato e rejeita a palavra, dizendo que essa palavra não pertence ao conjunto de palavras que compõem a linguagem para o qual eu fui construído. Tá? Vamos fazer um exemplo então, para a gente poder sair um pouco dessa parte teórica e trazer um embasamento melhor para vocês agora, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos usar o JFlap como ferramenta, tá? O próprio JFlap está aqui. Lá no Ava eu postei para vocês o JFlap, tá? E postei um manual também, que vai estar em inglês, evidentemente, dele bem básico, e depois eu posto mais materiais sobre o JFlap. Vou rodar aqui um autômato finito, tá? Vocês vão ver que ele é bem visual, o JFlap. Vamos maximizar aqui. E aí, ó, vou trazer um estado para cá. E vou marcar esse estado como sendo um estado inicial. Eu vou fazer exatamente aquela linguagem que aceita números reais, números naturais. Então, pessoal, vamos ver. Partindo do estado inicial, se eu ler um 0, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 1, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 2, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 3, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 4, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 5, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 6, eu vou para o estado Q1 também. Se eu ler um 7, eu vou para o estado Q1. Se eu ler um 8, eu vou para o estado Q1. E se eu ler um 9, eu vou para o estado Q1. Tá? Bom, eu posso ter números que tem apenas um número natural que eu possa ter apenas um único símbolo, um único algoritmo. Beleza. Então eu vou dizer o seguinte, se eu atingir o estado Q1 e não ter mais nada para ler, aceitei, estado final. Cheguei no estado Q1 e continuei lendo símbolos, não tem problema, permaneço no estado Q1. E vou consumir a entrada toda aqui no estado Q1, enquanto tiver símbolos válidos. Qualquer coisa que for diferente desses símbolos aqui aparecer nesse momento aqui, eu vou rejeitar a palavra. Está aí o autômato que reconhece, por exemplo, cadeias de números naturais. Vamos testar? Olha aí. Ó. Vamos dar um input, state, step by state. Vou fazer a cadeia 150. Começando do estado Q0, ele vai ler o primeiro símbolo aqui, consumiu o 1, repara que ele foi para o estado Q1. Vai consumir o 5, permanecer no estado Q1, consumiu o 0, aceitou a palavra. Tá? Se a gente for olhar aqui, ó, Fast Run 150, a gente tem aqui a tabela de transição. Q0 foi para Q1, permaneceu em Q1, leu o último 0, permaneceu em Q1. A fita foi totalmente lida? Totalmente lida. O meu autômato se encontra em um dos seus possíveis estados finais? Se encontra em um dos seus possíveis estados finais. Então a palavra foi aceita como sendo uma palavra válida. Vou forçar aqui uma palavra, por exemplo, para gerar uma palavra inválida. 150.1. Então, olha. Leu o primeiro, transicionou para Q1. Leu o segundo, permanece em Q1. Leu o terceiro, que é o 0, permanece em Q1. Leu um símbolo que ele não está definido aqui em Q1. Tem alguma transição aqui, lendo ponto em Q1? Não. Então, ele rejeitou a palavra. Essa palavra não pertence à linguagem para que esse autômato foi construído. Tá? Então, esse autômato que vocês estão vendo aí é um autômato que reconhece números naturais. E se eu tivesse, por exemplo,
um autômato que reconheceria, por exemplo, números inteiros, mais e menos. Ou seja, eu teria um menos surgindo, não é, galera? Então, como é que eu poderia evoluir esse autômato? Vou inserir um novo estado aqui, olha. Se eu estiver em Q0 e ler o símbolo de menos, eu vou para o estado Q2. Mas não existe um número menos. É menos alguma coisa. Então, repare que isso aqui não é um estado final, mas um estado intermediário. Estando em Q2, depois de ler o símbolo menos, se eu ler um 1, por exemplo, que não existe noção de menos zero, eu vou para Q1. Se eu ler o 2, se eu ler um 3, se eu ler um 4, se eu ler um 5, se eu ler um 6, se eu ler um 7, ou um 8, ou um 9. Um símbolo, qualquer um desses símbolos. Deixa eu dar só um rearranjar aqui. Vai ficando feio o negócio aqui, tá, pessoal? Então tá aí. Será que eu vou reconhecer agora uma cadeia menos 10, por exemplo? Olha ali, ó. Q2, Q0, Q2, Q1, Q1. O menos me fez jogar para o Q2, 1 me fez ir para o Q1 e o 0 me permaneceu no Q1. Li a fita inteira, estou no estado final, aceitei essa palavra. Pô, professor, beleza. E agora os símbolos e os números com ponto decimal? Então vamos imaginar que se eu estiver aqui em Q1 e ler um ponto, então eu vou tirar do estado Q1. Tá? Esse aqui é um ponto, tá, pessoal? Tá pequenininho, mas é um ponto. Só que eu não posso ter um número ponto alguma coisa ponto sem nada. É o mesmo princípio aqui. Chegando em Q3, depois de ler um ponto, se eu ler um 0, eu vou para Q4. Se eu ler um 1, eu vou para Q2. Se eu ler um 2, se eu ler um 3, se eu ler um 4, se eu ler um 5, um 6, um 7, um 8 ou 9. E aí pode ser o seguinte, só quero que tenha uma casa decimal. Então eu chego aqui, final, acabou. Não, pode ter quantas casas decimais for possíveis. Pode ter? Então vamos criar aqui transições recorrentes aqui dentro. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então agora eu passo a reconhecer, eu tenho um autômato que reconhece palavras que representam números com ou sem sinais, com ou sem ponto flutuante. Será que está certo? Vamos testar. Primeiro vamos manter se o 100 ainda ele reconhece. Reconheceu. Agora vamos ver se ele vai reconhecer, por exemplo, o menos 100. Também reconheceu. Agora vamos ver se ele vai reconhecer com o menos 100.50. Q0, Q2, Q1, Q1, Q1. Aí o ponto me tirou de Q1 e me jogou para Q3. Se a palavra parasse aqui, não reconheceria. O 5 me tirou de Q3 e jogou para Q4. E o 0 consumi, permaneci no mesmo estado. Então, ou seja, a gente conseguiu construir uma máquina abstrata que conseguia reconhecer estruturas como essa, que a gente estava ali tentando. Tá, pessoal, isso aqui eu consigo programar, galera, numa máquina. Imagine que eu tenha lá um leitor que está lendo símbolo, reconhecendo caractere a caractere, símbolo a símbolo, símbolo a símbolo, símbolo a símbolo. E eu tenho um grande switch case transicionando aqui, fazendo essa transição, tá? Abrantes, você estragou a... Ao final desse capítulo, a gente vai ver que eu consigo converter esse autômato num
numa gramática. Tá? Tá aqui, ó. A gramática está aqui. Uma gramática regular. O que quer dizer isso, pessoal, para a gente poder fechar por hoje? Os autômatos são intrinsecamente vinculados a gramáticas. Enquanto a gramática gera, o autômato reconhece. Não vou entrar em pormenores de como é feita a conversão, que a gente vai fazer isso exatamente mais à frente, tá? Mas reparem que os meus estados são mapeados por símbolos variáveis da gramática e os símbolos que eu vou ler na fita são os meus símbolos terminais da gramática. Então aquele desafio que eu passei para vocês está aqui, ó. Utilizei a partir de um autômato finito determinístico. A partir desse mesmo cara eu chego numa gramática regular que consegue reconhecer essas cadeias. Então esse autômato aqui, dele eu chego na gramática regular e dele também eu vou chegar na expressão regular. E da gramática regular eu vou conseguir chegar no autômato finito e da expressão regular eu vou conseguir chegar na gramática e no autômato finito. Então esses três formalismos eles se correlacionam e a partir deles eu consigo obter os demais, tá? Gramática regular. Bom, pessoal, sei que é muito conteúdo novo para vocês, mas viram como a praticidade? Com certeza, Brandes, com certeza. Você construir a solução a partir do autômato é muito mais simples, tá? Para que eu vou usar a gramática? Eu vou usar a gramática para poder, e aí a gente vai depois ver isso em linguagens reais. A gramática é muito útil na hora que eu vou construir realmente as regras gramaticais de uma linguagem de programação mesmo, complexa, tá? E aí a gente vai usar o que nós chamamos de BNF, etc, para poder fazer essa descrição. Mais uma vez construída, eu já derivo o meu autômato, que vai ser a parte realmente programável do analisador léxico, tá? Pessoal, Rafael, viu o exemplo aí? Vi, eu ia fazer uma pergunta, mas você meio que explicou hoje, não precisou de ter, por exemplo, dois símbolos iguais, tipo 2 pontos, ele não retorna, né? Não. Ele só vai para frente. Vai para cá e não retorna. E aí se eu ler um ponto de sequência, eu vou estar em Q2, não sei o que eu faço aqui, rejeita a palavra, entendeu? Porque se eu fizer esse exemplo aqui de ter 2 pontos 2, ó, rejeitou a palavra. Porque ele vai vir de Q0 para Q1, lê um ponto, Q3. Lê um ponto em Q3, não tem transição definida para essa combinação do ponto e estado Q3, entendeu? Então eu tenho que imaginar essa lógica. Construir autômato é muito mais simples do que construir gramáticas, tá, pessoal? Isso aí de fato é extremamente simples aí. Então eu vou salvar aqui, ó.